Olá, pessoal. Neste vídeo nós vamos dar continuidade à disciplina de tratamento de resíduos sólidos urbanos e industriais, mais especificamente o assunto do nosso último vídeo, que foi justamente sobre as propriedades dos resíduos físicos. No nosso último encontro nós falamos sobre algumas propriedades, demos início falando das propriedades físicas e falamos basicamente da composição gravimétrica, de sua importância, e falamos também do peso específico aparente e da geração per capita. Dando continuidade e ainda falando das propriedades físicas dos resíduos, hoje nós vamos falar de um parâmetro importantíssimo que é o teor de umidade. Basicamente, essa variável, essa propriedade chamada teor de umidade, nada mais é do que a quantidade de água que está presente no resíduo, ou, em um termo vulgarmente utilizado, no nosso lixo, né? Bom, e vai variar de acordo com a estação do ano. Por exemplo, nos períodos mais chuvosos do ano, aqui no Brasil, nos períodos que vão de novembro até meados de março, abril, nós temos aí uma estação chuvosa, ou seja, o próprio processo de coleta de lixo nesses períodos vai se dar, né? Nós vamos acabar coletando um resíduo com maior teor de umidade. E basicamente estes resíduos, né, no caso aqui dos resíduos sólidos urbanos, né, que nós já temos uma composição mais homogênea, essa umidade vai variar de 40 a 20%. Né? De 40 a 20%, desculpa, de 40 até 60%, essa variação ela é considerada grande devido à variação, como nós já falamos, de resíduo de uma região para outra ou até mesmo de um bairro para outro. Isso vai ser reflexo direto da composição gravimétrica do resíduo. A umidade tem muito a ver com os teores de matéria orgânica, tá, pessoal? Então, a composição do resíduo vai estar diretamente relacionada ao seu teor de umidade. E este teor de umidade, ele vai ser, dentre outras, responsável também pela geração, né, uma maior geração de chorume, e também vai ser responsável por compor essa geração de percolado, que aqui nós chamamos pelo termo vulgar de chorume também. Bom, esse teor de umidade, ele vai afetar os custos de transporte. Vejam, aqui nós não estamos mais transportando apenas resíduo, né, mas também água e já uma parte de material lixiviado, né, ou vamos chamar aqui no português mais comum de chorume. E isso quer dizer o quê? Mais coisa sendo transportada, mais peso, ou seja, aumenta o custo do nosso transporte. A escolha da tecnologia de tratamento. Por exemplo, alguns resíduos, como o próprio papelão, se tiver umedecido, ele deixa de ser reciclável. Né? Então, nós temos essa problemática. Inclusive, nós falamos que se este resíduo for para o aterro sanitário, nós vamos ter uma maior geração de chorume, acabamos de falar. Vai afetar o poder calorífico do resíduo. Vejam só, o que é o poder calorífico? Nada mais do que a quantidade de calor produzido. Se a gente tem água, né, no meio desse resíduo, vai ser necessário que, primeiro, evaporar essa água ou esse material líquido para depois esse resíduo ser utilizado como combustível. Ou seja, o processo fica ineficiente nesse caso. E também, né, a umidade, ela está diretamente relacionada com o processo de decomposição biológica. Isso vai ficar muito claro quando a gente for falar da compostagem. Né? Quanto maior a quantidade de água, né, maior o teor de umidade, perdão, mais rápido essa velocidade será essa decomposição biológica. Ou seja, quando o material está mais seco, e aí eu digo material orgânico, a taxa de decomposição biológica ela vai ser menor. Então, a umidade ela vai afetar as atividades de coleta dos resíduos, seja de porta a porta até o seu tratamento e disposição final. E como que a gente determina a umidade de um resíduo, pessoal? Basicamente, nós vamos fazer uma segregação, né, uma amostra, uma segregação muito parecida com aquela que nós fizemos na composição gravimétrica,
Quem não assistiu, né, a aula sobre, não lembra da composição gravimétrica, pode voltar no vídeo da aula anterior e relembrar, né, como que é feita essa composição gravimétrica. Basicamente, nós iremos fazer vários procedimentos de triagem até separar, né, uma amostra de mais ou menos 2 litros de volume, tá? Que eu estou interessado em volume. Eu preciso de um volume definido. Então, eu coloco essa amostra de 2 litros de volume em uma estufa. Esta estufa a 105 graus, se for por um dia, ou 75 graus, se for por 2 dias. Eu, particularmente, pessoal, prefiro trabalhar com esta condição aqui. Por quê? Porque quando o material ele tem a sua composição muito material orgânico, esse material orgânico ele é facilmente volatilizado. Então, eu prefiro trabalhar com temperaturas menores. E digo a vocês ainda, 75 graus para mim não é ideal. Eu costumo utilizar 60 graus, tá? Para secagem de resíduos, para evitar ao máximo a volatilização de material. Depois disso, eu vou pesar o material seco e subtraio o peso do úmido seco e calculo o percentual. Então, o que eu faço? Pego um recipiente de volume conhecido, então pego um pequeno tamborzinho de volume conhecido, né, de 2 litros, como eu coloquei aqui. Vou completar ele com o resíduo que foi previamente triado. Peso ele, desconto o peso do tambor. Tenho o peso úmido. Levo para a estufa, deixo 2 dias a 60 graus, peso de novo dentro do mesmo tambor. Então, eu tenho o peso seco. O peso úmido menos o peso seco, eu vou ter a massa de água. Em relação a essa massa de água, em relação ao peso seco do material, peso seco do material, eu tenho, se eu multiplicar por 100 aqui, eu vou ter o teor de umidade em percentual. Então, é assim que eu calculo o teor de umidade do resíduo. Quem já fez isso para solo vai ver que é muito semelhante. Então, aqui só demonstrando como que a gente calcula esse teor de umidade, que vai interferir não só na velocidade do processo de decomposição, seja a céu aberto, na lixeira da casa de vocês ou no aterro sanitário, mas também no custo de transporte desse material. Uma outra propriedade importantíssima e que vai estar diretamente atrelado aos custos de transporte é a compressividade. O que quer dizer compressividade? É a quantidade, né, ou a redução de volume que o resíduo vai sofrer por meio de compactação mecânica. Lembrando, esse resíduo ele vai ser compactado no transporte lá na coleta, né, no caminhão compactador, ele já é compactado, e ele vai ser compactado mais uma vez lá na disposição, né, por um trator de esteira, como vocês estão vendo nessa imagem. Ou seja, quanto mais compactável for esse resíduo, melhor, porque quer dizer que menos volume ele vai ocupar. Isso significa que o caminhão pode transportar mais resíduo ou que ele vai ocupar menos área, menos volume, né, no nosso aterro. E isso, em resumo, quer dizer o quê? Redução de custos, principalmente relacionados ao transporte. Em geral, pessoal, a compactação do resíduo em um caminhão, ele costuma reduzir o volume do resíduo em cerca de 1/3 ou a 1/4 do seu volume inicial. Então, geralmente, quando a gente trabalha nos dimensionamentos dos caminhões compactadores, isso vocês veem lá na disciplina de gestão de resíduos sólidos, a gente trabalha com essa redução aqui, ó, para dimensionar as rotas de coleta. Então, a gente considera essa compressividade dos resíduos aqui. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu só apagar para ficar fácil aqui, ó. Geralmente, nós trabalhamos com 3 tipos de caminhões, tá? Para a coleta de resíduos. O caminhão de 10 metros cúbicos, o caminhão de 12 e o caminhão de 15, tá? Existem vantagens e desvantagens de cada um dessas metodologias. Por exemplo, o caminhão de 10 metros cúbicos, né, ele vai pegar menos resíduos, mas em compensação ele anda menos dentro do município. Em contrapartida, né, o inverso se dá, por exemplo, para o caminhão de 15 metros cúbicos. Tá? Então vejam só,
Um caminhão de 10 metros cúbicos, ele pode, trabalhando aqui com uma taxa de compressão de cerca de 1/4, né, ele reduz 1/4 do volume do resíduo, quer dizer o quê? Um caminhão de 10 metros cúbicos, ele pode coletar até 40 metros cúbicos de resíduo solto, que lá no interior dele, isso vai se transformar em 10 metros cúbicos. E isso dá aí mais ou menos cerca de 4.000 quilos, né, ou arredondando para outra unidade, 4 toneladas, né, de carga. Então vejo que isso é muito importante. Quanto maior a compressividade deste resíduo, quer dizer que mais resíduo vai caber no caminhão, mais resíduo vai caber no aterro, ou seja, no final das contas, menor vai ser o custo de disposição. Então a compressividade é um fator que deve ser considerado, sim, para os resíduos, seja de uma prefeitura ou de uma empresa. As empresas realizam esses estudos de compressividade dos seus resíduos, e a prefeitura, na maioria das vezes, não tem. O que eu, particularmente, acredito como sendo uma grande negligência por parte do poder público. Bom, aqui, né, nós falamos, então, da última propriedade dita física. Então, só recapitulando, nós falamos de composição gravimétrica, geração per capita, falamos de peso específico, teor de umidade e compressividade. Como vocês viram, tudo isso vai afetar principalmente o transporte e a área disponível e custo para a disposição final dos nossos resíduos. Isso, pessoal, vale tanto para resíduo urbano quanto para resíduo industrial. Mas vocês podem observar que algumas propriedades são mais voltadas, por exemplo, para os resíduos urbanos. Até que, então, dá-se a entender que a maioria dessas propriedades é aplicável para resíduos urbanos, não é muito aplicável a resíduos industriais. Basicamente, os resíduos industriais, o seu gerenciamento, vai depender muito do tipo de resíduo ou do tipo de indústria que nós estamos falando. E a gente acaba entrando nas propriedades químicas. Né? Aqui houve um erro no slide, né? Me perdoem aqui. As principais propriedades químicas que nós iremos trabalhar serão o pH, isso vai ser muito importante para resíduo industrial, a composição química, claro, né? A gente precisa saber o que tem de cada material, para a indústria isso é interessantíssimo. O poder calorífico, isso vai ser interessante no tratamento térmico dos resíduos, né? E a relação carbono-nitrogênio, muito importante para a degradação de resíduos orgânicos. Né? Isso a gente acaba abrangendo tanto os resíduos domésticos quanto os resíduos perigosos ou resíduos industriais. Falando primeiramente da propriedade química pH. pH, vocês já viram lá na química, em outras disciplinas, ele vai indicar a acidez e a alcalinidade dos resíduos. Propriedades que estão diretamente relacionadas à corrosão. Isso é muito importante para resíduos industriais. Para resíduo sólido urbano, geralmente, né, este resíduo fica na faixa de 5 a 7, ou seja, dá neutralidade para um pH ligeiramente ácido. Tá? 5 eu ainda considero um pH ligeiramente ácido. Isso vai ser muito importante, pessoal, para o acondicionamento e coleta dos resíduos. Por exemplo, né, seja para coleta no caminhão, ou seja para acondicionamento lá nas latas de lixo. Imaginem que um coletor, né, um caminhão coletor desse, está pegando, né, resíduos com pH em torno de 3, né, 4. Esse caminhão não vai durar nada. Essa acidez desse resíduo vai acabar corroendo esse caminhão em pouquíssimo tempo. O mesmo vale para pHs muito elevados, da casa de 12 até 14. Então, vai afetar diretamente o que, mais uma vez? Custo de manutenção desses equipamentos. E vejam que aqui eu não estou entrando em detalhe em relação à segurança do trabalho, certo? Aqui também temos a questão dos coletores, né? A acidez vai interferir também na questão da corrosividade desses coletores. Segundo a NBR 10.004, o que um resíduo tem que ter em relação a pH para ser considerado corrosivo? Se nós olharmos lá no item 4.2.1.2 da NBR 10.004,
e essa norma ela já está lá no Moodle para vocês, o material ele é considerado corrosivo de acordo com o procedimento que é feito pela NBR 10.007, que está em conjunto com a 10.004, que é a de classificação, que diz o seguinte: esse material ele vai ser corrosivo se em uma amostra representativa dele, segundo a NBR 10.007, apresentar uma das seguintes propriedades. Se o resíduo dele apresentar uma solução aquosa com pH, veja bem, se ele apresentar um lixiviado com um pH inferior a 2 ou maior que 12,5, vejam só, se esse resíduo apresentar pH solubilizado em água ou pH em menor que 2 ou pH maior que 12,5, ou se a mistura dele com a água na proporção de 1:1 produzir o mesmo resultado, ele é considerado um resíduo corrosivo. E vai gerar problemas, tá? Bom, se esse resíduo for líquido, ou quando misturado em peso equivalente à água, produzir um líquido e corroer o aço, ele também é considerado corrosivo. Então, nós temos duas situações aqui para considerar um resíduo corrosivo. Se a amostra representativa dele gerar um lixiviado com pH menor que 2 ou maior que 12,5, ou sua mistura com a água gerar uma propriedade também desta natureza, lembrando da proporção 1:1, ou se líquido ou misturado com a água, ele produzir um lixiviado que corrói o aço numa razão maior que 6,35 milímetros por ano, esse material ele é sim considerado corrosivo. Tá? Só para vocês terem uma ideia em relação a alguns resíduos, né? Isso vale muito para resíduo industrial. Aqui nessa tabela nós temos resíduos de rochas ornamentais, tá? Resíduos de rochas ornamentais para vocês darem uma olhada. E várias faixas de pH de acordo com os processos de início, meio e fim de beneficiamento. O que vocês podem ver? Que é um pH o quê? Básico, né? Um pH dito básico, acima de 12 na maioria das vezes. Muito básico. Da mesma forma que um pH muito ácido, isso vai gerar corrosão, tá? Temos aqui também um outro exemplo de um resíduo industrial, que são os resíduos da produção de curtume. As indústrias de curtume são as que produzem couro. E no processo de curtimento é utilizado uma série de tratamentos que depois vão produzir uma série de resíduos sólidos. O que vocês podem ver em relação ao parâmetro pH em água é que, vocês podem ver que o lodo de curtume, depois do tratamento líquido, ele tem um pH da ordem de 7,7. Por quê? Porque esse pH já é corrigido no tratamento da fase líquida. Então, no lodo, ao final do tratamento da fase líquida, esse pH está próximo à neutralidade. Porém, vejam só, o resíduo de serragem cromada já tem um pH bem mais baixo, da ordem de 3. Lembrando que o cromo ele é utilizado nesse processo para curtir, e aumentar a durabilidade do couro. Então, ele é indispensável nesse tipo de indústria e também é responsável por tornar o tratamento de efluentes e de resíduos dessa indústria tão complicado, quando comparado a outros tratamentos. Então, vejam que aqui, no mesmo ramo industrial, nós temos resíduos com características, olhando aqui só de pH, bem distintas, o que vai levar a uma análise crítica de quem estiver trabalhando com esse tipo de resíduo. Diretamente relacionado, então, ao pH do resíduo, nós temos a composição química. Uma coisa é determinar o pH, suas propriedades físicas, e outra coisa é determinar a sua composição química. A composição química desse resíduo, geralmente, quando a gente trabalha com resíduos sólidos urbanos, a gente trabalha com isso aqui, ó, matéria orgânica, carbono, nitrogênio, óleos, gorduras, Isso aí está relacionado ao resíduo sólido urbano. As substâncias químicas, elas são mais importantes quando a gente trabalha
com resíduos sólidos industriais e também com substâncias tóxicas. Basicamente, isso aqui vai estar relacionado à NBR 10.004 também, que vai falar sobre substâncias tóxicas e suas formas de manuseio e tratamento. Bom, composição química, pessoal, segundo a NBR 10.004, vai falar sobre reatividade e toxicidade. Né? Primeiramente, a composição química, para determinar que o resíduo ele é reativo, também vai obedecer a NBR 10.007. E, para considerarmos um resíduo reativo, o que nós temos que ter? Uma série de reações que vão desde a sua toxicidade até demais parâmetros. A reatividade, a gente olha pelo código de identificação D03, que está lá na planilha da NBR 10.004. E a toxicidade, a gente vai olhar também de acordo com a NBR 10.007, e o resíduo é determinado como tóxico quando ele é obtido através de um extrato e contém, né, o extrato de lixiviados obtido pelo procedimento da NBR 10.005, e esse extrato apresenta alguma das substâncias com valores superiores ao anexo 7 da NBR 10.004. Ou, se o extrato tem alguma dessas substâncias em concentração superior ao anexo F da 10.004, ele já é tóxico. Ou se ele possui uma ou mais substâncias no anexo C e apresentar toxicidade, né, ele também já é considerado tóxico. Existem algumas particularidades, tanto na reatividade quanto na toxicidade. Então, para isso, a gente tem que consultar sempre a norma, a NBR 10.004, tá, pessoal? Assim como o pH, a composição química está muito atrelada a resíduos industriais e vai depender, né, por isso que está escrito aí, depende do processo industrial escolhido. Aqui, mais uma vez, vejam só aquele exemplo que eu dei da indústria de curtume. Vejam que os diferentes materiais, os resíduos sólidos, têm diferentes composições, não só o pH. Vejam, o teor de sólidos é variável, a quantidade de manganês, né, no lodo de curtume é muito grande, o resíduo carbonífero também. As concentrações aí de carbono orgânico são muito elevadas, né, principalmente na serragem cromada, visto que no lodo de curtume uma grande parte dessa matéria orgânica já foi eliminada. Então, dependendo do tipo de resíduo e do processo químico, as concentrações e a composição química ela vai ser completamente diferente, tá, pessoal? Um outro exemplo aí que estou dando para vocês, um lodo de ET, para vocês analisarem as concentrações de alumínio, arsênio, cádmio, entre outros metais. Vejam aqui, né, a concentração de alumínio em miligrama por quilo. Isso dependente do processo de tratamento dessa ET que utiliza precipitação química. Veja que aqui nós temos também um pH um pouquinho mais elevado, de 8,2. DBO do lodo ainda de 50, DQO de 252. Ou seja, são as características químicas do nosso resíduo, vai depender do processo industrial e dos processos de tratamento que precederam esse resíduo. As propriedades químicas também, pessoal, são importantes para reaproveitamento. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de lodo de ET. É muito comum hoje estudos para reaproveitamento de lodos de ET na agricultura. Mas, só por esse material ter uma boa quantidade de matéria orgânica, e como vocês podem ver aqui já, uma concentração de nitrogênio, fósforo, potássio, isso já é suficiente? E fica dúvida, e por isso que é necessário a gente ter a composição química desses resíduos, para saber se não há nenhum metal pesado, nenhum tipo de contaminante que possa vir, inclusive, a prejudicar, né, o solo e virar uma contaminação ambiental. Aqui, para vocês terem ideia, um estudo que foi feito com biofertilizante gerado por um lodo de ET. E aí, o que ele faz? Na verdade, ele faz diversos tratamentos, isso aqui de uma indústria sucroalcooeira. Lodo, caldo puro, melaço, caldo misto, e vejo as diferentes propriedades que ele tem em cada um.
Vamos pegar aqui, por exemplo, o parâmetro relação carbono-nitrogênio, que vai ser muito importante, que nós vamos falar lá na frente. Ó, relação carbono-nitrogênio, veja que ele teve uma variação muito grande em o mesmo processo industrial, só trabalhando com resíduos diferentes. Ele sai de relações aí de 5 para 1 para chegar até de 16 para 1. Tá? Então, vejam quanto que é importante isso, inclusive para o processo de desenvolvimento de um possível fertilizante orgânico vindo de um lodo de ético. Tá? Então, é bem interessante a gente entender a composição química desse lodo de ético, desse resíduo, para verificar se isso é passível de uma utilização no campo, por exemplo. Outra propriedade química importante, pessoal, poder calorífico. E o poder calorífico, ele vai indicar, né, potencial de um material desprender o quê? Calor quando submetido à queima. Então, eu vou aquecer o material e verificar como que esse material produz calor. Em outros tempos, como que esse material produz energia. Então, poder calorífico está muito relacionado ao aproveitamento energético. E aí nós podemos trabalhar com poder calorífico em quilocaloria por grama ou por metro cúbico, tá? A gente pode trabalhar com as duas formas. O poder calorífico vai ser muito importante na etapa de tratamento por incineração, em que você pode reduzir significativamente o volume do resíduo e, entre aspas, né, concomitantemente, aproveitar energia para um determinado processo. O poder calorífico, pessoal, ele é comparável com os materiais que nós utilizamos aí já como combustíveis. Então, se a gente pegar, por exemplo, o óleo combustível, nós vamos ter um poder calorífico aí na casa dos 10.000 quilocalorias por quilo. Carvão betuminoso, da ordem de 7.700. Pneu, 7.600. Então, veja que o pneu tem um potencial muito alto, por isso que ele é utilizado com co-disposição nas indústrias de cimento. O carvão antracito, né, que é o carvão que era utilizado nas locomotivas, também tem um poder calorífico da ordem de 7.500. E o nosso resíduo, e aqui vou falar de RSD, que é o resíduo sólido domiciliar, ele está na faixa aí dos 5.000 quilocalorias por quilo, né? Ou seja, não é um potencial dos males ruim, né? Ele é um potencial bom e que pode ser utilizado aí para geração de energia. É comum, quando a gente fala de poder calorífico, falar de PCS e PCI. A gente costuma trabalhar com PCI, pessoal. O que é o PCI? O PCI é poder calorífico inferior e o PCS, poder calorífico superior. O poder calorífico inferior se refere apenas ao resíduo. Ficou horrível minha letra aqui, mas se refere ao resíduo em si. Então, por exemplo, vamos pegar pinos aqui. Se eu estiver falando só do pinos sendo aquecido e entrando em combustão, eu vou falar quando eu falo PCI, é apenas a energia que a combustão do pinos produz. Porém, se esse pinos estiver umedecido, eu vou ter que utilizar a energia para secar o pinos, para evaporar a água, para depois ele entrar em combustão. Então, o PCS, que é o poder calorífico superior, ele entra aí. Ele é o poder calorífico do resíduo mais a quantidade de calor, né, utilizado para vaporizar a água. Então, o PCI é o poder calorífico do resíduo puro e o PCS, poder calorífico do resíduo mais a quantidade de calor utilizado para vaporizar a água. E vejam aí, né, uma faixa de PCS, ou seja, seria o umedecido aqui para pinos, eucalipto, casca de arroz, bagaço de cana, casca de coco. A maioria aqui são resíduos o quê? Orgânicos. Nós temos um grande problema hoje de resíduos orgânicos no meio agropecuário. Então, já temos vários estudos aí para reaproveitamento deles, seja por meio de produção de orgânico mineral ou mesmo como processo de combustão. Bom, e também temos, como vocês podem ver aí, ó, essa tabela que está sobreposta, o poder calorífico de resíduos em lodos
de ETS, né? Então, vejam, poder calorífico inferior e superior dos resíduos. O que vocês podem ver é que o poder calorífico dos resíduos, quando comparado à matéria orgânica, ele é bem inferior. Tá? Então, fica aí uma possibilidade de estudo, né? Nós temos muitos estudos para avaliar o poder calorífico de resíduos como potencial de reutilização. E, para encerrar essa parte de propriedades químicas, nós temos a relação carbono-nitrogênio, que não deixa de ser uma análise química, né, uma composição química, que vai indicar também para nós a biodegradação do resíduo. Vejam bem, a biodegradação do resíduo ela está relacionada com a composição carbono-nitrogênio, que vai estar associado à velocidade. Em suma, quanto menor for a relação carbono-nitrogênio, bem entre aspas, mais rápida será essa decomposição. Sendo que o ideal é uma relação carbono-nitrogênio 20:1 até 35:1. Então, se o nosso resíduo tiver um material orgânico nesta faixa, podemos ter certeza que ele vai estar numa velocidade de decomposição muito boa. Problemas que acontecem quando é sempre o carbono por nitrogênio. Quando o carbono começa a ficar muito maior que o nitrogênio, vai acontecer a degradação? Vai, pessoal. Muitas pessoas acham que não vai acontecer a degradação, mas vai sim. O que vai acontecer é que essa degradação por falta de nitrogênio, né, ela vai acontecer de uma forma mais devagar. Mas a decomposição vai acontecer. Essa relação ela vai ser muito importante na etapa de compostagem, porque vai estar relacionada à produção do composto final e também no tempo de produção. A gente vê, por exemplo, aí, compostagens muito bem feitas, mas que o composto leva, por exemplo, 6, 7 meses para ser fabricado. E isso está diretamente relacionado o quê? Com baixa concentração de nitrogênio. Tem que ter uma relação perfeita carbono e nitrogênio, porque são insumos, isso é alimento para os micro-organismos. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, de relação carbono e nitrogênio em diversos resíduos agropecuários. Se nós pegarmos aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, abacaxi, que é o primeiro, que está até em amarelo, uma relação de 44:1. Ou seja, nós temos 44 partes de carbono para uma de nitrogênio. Isso já está bem superior àquele de 35:1. Aí nós podemos pegar alguns que já estão na faixa aqui, por exemplo, bagaço de carne, borra de café, capim colonião, esterco de gado, esterco de galinha, estão todos nessa faixa aí. Esterco de galinha, nem tanto, ele está com a concentração de nitrogênio um pouco maior. Esses últimos que eu comentei aqui, naquela faixa que nós havíamos comentado, em torno de 20 até 35:1. O que eu gosto de chamar a atenção é para a serragem de madeira. Vejam só, composição carbono e nitrogênio de 865:1. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que essa serragem ela vai ser degradada? Vai, mas em um tempo muito, muito, muito grande. Né? A taxa de degradação será muito lenta. O que acontece na prática, o pessoal que quer trabalhar com composto orgânico, eles vão misturando, por exemplo, serragem de madeira, que tem muito carbono, com esterco de galinha, que tem uma relação carbono-nitrogênio menor, né, e vão trabalhando com isso aí, para verificar, né, para fazer um processo de compostagem mais acelerado. Além disso, né, das propriedades químicas que nós falamos, nós temos algumas propriedades biológicas que são bem interessantes. As propriedades biológicas dos resíduos vão estar relacionados aos processos as questões, na verdade, de toxicidade e ao processo de digestão da matéria orgânica. Então, é necessário e é preciso que a gente entenda que os resíduos, eles têm, sim, comunidades microbianas que vão trabalhar ali, no caso, a degradação da matéria orgânica em processos aeróbios, né, quando esse resíduo está em contato com o ar, e em processos anóxicos,
e é o quê? Na ausência de oxigênio, mas na presença de nitrato, como receptor final de elétrons, e como processos anaeróbios, na ausência de oxigênio e de nitrato. Os processos anaeróbios vão ser muito importantes nos sistemas de disposição final, nos aterros. São estes micro-organismos anaeróbios que vão ser responsáveis pela produção do metano, né, e de alguns gases mal cheirosos, como o próprio enxofre. É por isso que, por causa desses micro-organismos, que os aterros são potenciais produtores de metano e que podem ser utilizados para aproveitamento de energia. Então, a comunidade biológica, a comunidade de micro-organismos é importantíssima nos resíduos sólidos, principalmente quando a gente fala de tratamento biológico, tá? E essas propriedades biológicas, já que a gente está falando de decomposição, principalmente, estão relacionados à degradação, ao odor. Lembrando que se a degradação for anaeróbia, um dos compostos produzidos é o H2S, que tem por característica o mau cheiro. E, além disso, eles estão associados à patogenicidade. E quando a gente fala isso, a maioria associa aos resíduos de serviços de saúde, tá? Ok? Então, é muito importante, sim, trabalhar com as propriedades biológicas dos resíduos também. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, um resíduo de ET, né, a gente colocou aqui, um lodo de ET, na verdade, colocamos aqui uma série de propriedades químicas, mas eu gostaria de chamar para vocês a atenção de que existe, sim, né, uma comunidade bacteriana, que são os coliformes aqui. Maior do que 10 a menos 3, né, ou seja, uma quantidade considerável, mas vejam que os termos tolerantes estão ausentes, né, o que é muito importante aqui neste caso. Essa oportunidade, essa questão relacionada aí ao aproveitamento de lodo de ET, né, é muito discutida e é uma porta para vocês estudarem em diversas pesquisas, tá, pessoal? Quem tem interesse em ir para a área aí de resíduos agropecuários, aqui tem um campo muito promissor para vocês trabalharem. Bom, com isso aqui, a gente encerra essa parte de propriedades, tipos de resíduos, e na nossa próxima aula nós já vamos falar do processo de disposição final de resíduos, seja ele urbano ou industrial. Nós vamos falar dos aterros, das normas, dos critérios de dimensionamento, das escolhas de local, de como se faz um aterro, de como se opera um aterro, de como se projeta um aterro. E também falaremos das estimativas de geração de gases, falaremos dos tratamentos de percolado, o famoso chorume, e, posteriormente, falaremos dos tratamentos de resíduos com foco tanto urbano quanto industrial. Aí nós falaremos de compostagem, incineração, pirólise, reciclagem, dentre outros. Mas, pessoal, eu agradeço você por ter assistido o vídeo até aqui, né, e estou à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que vocês fizerem necessários. Eu acabei esquecendo de comentar aqui no vídeo, mas eu ainda acho que há um tempo, tá? Existe, né, uma atividade para vocês fazerem lá no Moodle, tá? Então, deixa eu só abrir aqui rapidamente, que eu acabei me esquecendo, que vai contemplar isso que a gente discutiu aqui nessa aula. Então, lá, ao final desta aula, já tem lá a atividade número 2, que é essa que está aqui, que vai ficar disponível para vocês após assistir essa aula. Nada mais é do que uma reflexão. Vejam só, deixa eu só abrir a página aqui, uma pequena empresa, ela está enfrentando problemas em relação ao gerenciamento de resíduos, que contemplam seus processos produtivos, refeitório e escritório. Eu não falei que tipo de empresa que é, tá? Além disso, o município no qual esta empresa se insere não possui um sistema de disposição de resíduos específico para resíduos industriais. Neste contexto, você foi contratado para apresentar as possíveis soluções para este problema. Dessa forma, baseado nas propriedades dos resíduos, quais seriam as informações iniciais que você utilizaria para propor uma solução para o problema? Vejam só, o que vocês têm que fazer aqui? Vocês foram contratados, chamados, na verdade, por uma empresa que quer que vocês resolvam o problema deles de resíduos. O que vocês levantariam de informações iniciais para pensar depois em uma proposta? Provavelmente vocês deveriam pensar em quê?
em caracterizar resíduos, quantidade, enfim. É isso que eu quero saber. Quais seriam as principais ou informações iniciais que vocês iriam levantar para começar a propor uma solução? Certo? Na nossa próxima aula síncrona, eu comento um pouco mais sobre essa atividade. Se vocês tiverem dúvidas também, podem me procurar, fiquem à vontade. No mais, pessoal, agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui e me coloco à disposição, né, no caso de dúvidas. Um grande abraço a todos. Até a próxima.